E aí, estudante, um dos maiores erros de quem estuda para Enem, vestibular e concurso público, geralmente é tratar as disciplinas como se fossem iguais em termos de metodologia. Achar que português você estuda que nem matemática, que biologia você estuda que nem você estuda para física. Então, isso é um erro, né? Alguns grupos de disciplinas, elas têm uma pegada diferente, né? Você estuda biologia de um jeito e você estuda física de outro jeito. Só que outro erro dentro desse erro é também tratar o estudo dos conteúdos dentro das disciplinas como se fosse tudo igual, como se fosse a mesma coisa, como se tivessem o mesmo valor. Então, eu estudo, por exemplo, ecologia, lá em biologia, do mesmo jeito que eu estudo embriologia. Então, eu estou aqui nessa aula para te falar um pouco sobre como acertar um pouco o teu método. Teu método de estudo, na verdade, depende do contexto, tá? Então, quando a gente fala de método de estudo, a gente gosta de acreditar que existe um único método que serve para tudo e que supostamente vai ser bom para tudo. Só que não é bem assim. E nessa aula eu vou te falar um pouquinho sobre a diferença dos métodos de estudo para Enem, vestibulares e concursos públicos em relação ao valor dos conteúdos. Em outras aulas eu já falei por aqui sobre valor de conteúdo, né? Que tem conteúdo que é mais valioso ou menos valioso, de acordo com a suposta contribuição desse conteúdo para a sua aprovação, né? Quando a gente fala daquela questão toda que envolve aquele conteúdo que a gente tem certeza que vai cair na prova, aquele conteúdo que a gente sabe que dificilmente vai cair. É nisso aí que a gente faz uma valoração, certo? Então, considerando que, dependendo da banca que a gente vai falar, né, seja para Enem, vestibular ou concurso público, considerando a banca, a gente sabe que tem conteúdos que são mais valiosos do que outros, certo? E nessa aula eu vou te mostrar, então, uma abordagem metodológica que leva isso em consideração. Como é que eu faço para estudar um conteúdo de baixo valor? Como que eu faço para estudar um conteúdo de alto valor? E tudo isso com qual critério, qual consideração? Pensando em tempo, né? Geralmente quem estuda em processos seletivos, né, para passar no vestibular, para encarar as provas do Enem, para encarar de repente provas de concurso público, geralmente tem prazo curto, né? E tem pouco tempo, enfim. Então a gente não pode simplesmente tratar todas as matérias como se elas fossem iguais, estudando todas elas do mesmo jeito. A gente também, claro, não pode simplesmente ignorar algumas matérias e fazer como muita gente diz por aí de estudar só o que cai. Porque quando você estuda só o que cai, né, você acaba pulando certos conteúdos que servem de pré-requisito. Então, pensando em contexto de neurociência e aprendizagem, quando você tem um programa de estudo, como por exemplo todo o programa de biologia do ensino médio, onde você tem mais de 80 conteúdos para estudar, você tem que estudar um por um, numa sequência lógica, porque de repente um conteúdo te ajuda a aprender outro. Mas o fato é que por alguns conteúdos você pode passar mais rápido. Em alguns conteúdos você vai ter que se demorar um pouquinho mais por conta do valor que eles têm. Então, deixa eu te mostrar isso aqui na prática, fazendo alguns rabiscos. Ó. Eu vou abrir aqui meu quadro, eu montei uma tabelinha aqui para te ajudar a entender e que a gente vai usar aqui como referência para essa aula. Então, me acompanha aqui. Para começar, vamos pensar assim, quando a gente fala em termos de estudo, né? Vamos pensar aqui, eu vou falar do contexto Enem, tá? Mas o que eu vou falar aqui vale para vestibular, vale para concurso, vale para qualquer coisa que tenha conteúdos de maior e menor recorrência, maior e menor valor. Então, eu coloquei aqui para gente alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor. Então, qual é o valor de um conteúdo? Eu coloquei aqui como valor de 0, 1, 2 e 3. Podia botar 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, qualquer coisa assim. E aí o que é o valor, né? O que é o conteúdo de valor zero? É aquele que não cai nunca, que a gente estuda assim por, sei lá, só por cuidado, né? Porque, vai que cai, mas que nunca caiu, certo? Então, vou colocar aqui no exemplo do meu contexto de Enem, o contexto de biologia. Então, um conteúdo nível zero, por exemplo, é embriologia, que para o Enem, praticamente, né, das 530 e tantas questões de biologia que já apareceram nessa prova nos últimos anos, talvez uma ou duas foram sobre isso e ainda assim são conteúdos indiretos. Então é um conteúdo de baixo valor. É aquele que quase nunca cai. Se você não estudar, não vai te fazer falta. Um conteúdo de valor 1 já é aquele assim que vez ou outra na vida cai, a gente não pode ignorar, mas também não precisa se apegar nele. Lá em biologia, por exemplo, quando a gente estuda bioquímica dos carboidratos, né, é um assunto importante porque te ajuda a entender outros. Mas ele, por si só,
ele tem uma baixa recorrência na prova, né? Quando cai, são questões assim muito sazonais que uma vez ou outra na vida caíram e quando cai é bem bobinho. Aí tem o conteúdo de nível 2, que já é aquele que tem uma certa frequência, já é um conteúdo para você ficar em alerta, né? Ele tem boas chances de aparecer na sua prova, certo? Como, por exemplo, o conteúdo de evolução em biologia. Não é sempre que ele cai, certo? Não é sempre, mas aparece vez ou outra. E tem o conteúdo nível 3, que é aquele conteúdo de ouro, que a gente tem certeza que sempre tem na prova de um jeito ou de outro, certo? Direto ou indiretamente, sempre vai aparecer, no caso de biologia, no caso do Enem, tá? São ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, ciclo da água e principalmente o ciclo do nitrogênio. Então, é aquele conteúdo que você tem que chegar sabendo mesmo, porque é praticamente uma certeza na vida, tá? Então, como que eu faço para estudar um conteúdo ou outro de acordo com o valor? A gente vai dar, né, o valor de tempo e energia para ele proporcional ao valor que ele tem de contribuição para a tua aprovação. Então, seguinte, vou partir do princípio que você assiste aulas, tá? Vou partir do princípio também que você está estudando aqui no contexto de começar do zero. Então, vamos partir do princípio que para todas as aulas você vai cumprir um cronograma de estudo, uma programação. Então, você está na aula 1, depois você vai para a aula 2, para a aula 3 e assim por diante. Então, quando você estiver numa aula, né, ou numa situação em que você tem um conteúdo de valor zero, você vai fazer o quê? Você vai buscar aulas resumidas na internet, né? Então, aquela aula que basicamente, se você teria lá, sei lá, se você procura aula de embriologia, por exemplo, você tem aulas ali super complexas, né? Porque é um conteúdo complexo. Porém, você vai encontrar também na internet, aqui no YouTube, você vai encontrar aulas resumidas, né? Onde um professor te explica aquele conteúdo em 5 minutinhos. Então, você vai ter preferência por essas aulas se você tiver no digital. Se você tiver num cursinho, na escola, alguma coisa assim, beleza, você vai para a aula. Pronto, né? Você tem que ir, você vai. Ou então esse é o tipo de aula que de repente você pode matar, né? Para de repente reforçar alguma coisa que você está atrasado, alguma coisa assim. Mas na dúvida se você pagou, pelo menos vai para a aula e presta atenção, tá? O fato é, você vai fazer aula resumida, tá? Para você só ter uma noção geral. Se você tiver livro didático, nem perde tempo lendo esse livro, tá? E você vai fazer o que com essa aula? Você vai assistir uma aula resumida e as suas anotações, né? Você não vai precisar se preocupar muito também em fazer anotações. Você pega resumo pronto na internet. Com certeza, se você procurar embriologia, resumo, em qualquer lugar, em qualquer plataforma, você vai encontrar um monte. Baixa alguma que seja legal, baixa um mapa mental, um mapa conceitual, feito por algum professor que tenha relevância, que você tem certeza ali que o conteúdo está certo. Você usa essa anotação pronta, usa para acompanhar ali tua aula e pronto, fica por isso. E as questões que você vai fazer são sazonais. Então, você não precisa pegar esse assunto e, de repente, fazer uma bateria de questões. Essas questões vão aparecer nos simulados, numa vez ou outra que você vai praticar, numa prova ou outra que você vai fazer na tua vida. Então, elas vão aparecer aí vez ou outra. Lembre, esse conteúdo tem pouco valor, tem pouco histórico, então você vai ter poucas questões para trabalhar também, tá? Em embriologia, você vai encontrar um monte de questão, mas não de Enem, tá? Então, você pode usar outras questões de outras bancas ali, que vez ou outra vão aparecer num simulado. Mas é isso. Então, você vai cumprir esse assunto aqui, né? Você vai estudar esse conteúdo desse jeito, bem desapegado. Os conteúdos de nível 1, né, que vez ou outra caíram aí uma vez ou outra na vida, mesma coisa, você vai buscar aulas resumidas, né? Se você procurar carboidratos, você vai ter ali aulas muito profundas, né, e aulas bem basiquinhas. Fica naquela aula basiquinha, também não precisa perder tempo ali com o livro didático, deixa ele quieto, tá? Aí, sobre as anotações, você vai pegar resumo pronto na internet, mas já que você vai assistir uma aula basiquinha, resumida, aí nesse caso você vai prestar um pouquinho mais de atenção e vai, de repente, fazer anotações de aula, certo? Ou seja, aqui, no valor zero, você vai pegar o resumo pronto e, quem sabe, vai só melhorar ali uma coisinha ou outra. Aqui você vai pegar um resumo pronto para usar ele como fundamento, como base, para criar, certo? Uma anotação de aula um pouquinho mais específica, um pouquinho mais elaborada, enquanto você assiste essa aula resumida, tá? E aí, feita essa aula, você vai fazer ali, de repente, no final dela, pelo menos ali umas 5 questões, certo? E aí, o que vai acontecer? Essas 5 questões, você vai fazer de uma vez. Pega lá 5 questões e faz. Fez? Você corrige. Corrigiu? Você vai lá verificar se você acertou ou se você errou. Se você acertou e percebeu alguma coisa, ou se você errou, corrigiu e percebeu um erro, um problema, aí você volta nas suas anotações e faz ali um ajuste teórico de prática. Ou seja, você vai pegar essa anotação de aula que você já fez
e você vai melhorar ela, certo? A partir do quê? De prática. Você fez a prática, ou seja, você resolveu 5 questões e errou alguma coisa, ficou em dúvida sobre alguma coisa, então você vai fazer um ajuste teórico, certo? Você vai ajustar a tua teoria, teu resumo, tua anotação, baseado, né, nessa prática que você teve. Então a gente chama isso aqui de ajuste teórico de prática, o ATP, certo? O que é fazer o ATP no estudo? É você pegar um pouco de teoria, fazer um pouco de prática e ajustar aquela teoria que você pegou baseada na prática, tá? Então você vai fazer isso com essa questão, aliás, com esse conteúdo de valor 1. E você também vai fazer prática deliberada. O que é prática deliberada? De vez em quando na vida você vai fazer uma questão ou outra, daqui uma semana, daqui um mês, sobre esse conteúdo de novo, só para não esquecer dele, certo? Você vai fazer todo um esquema revisional, claro. E aí nessa revisão você vai colocar questões desse conteúdo para de vez em quando fazer, para não esquecer dele, tá? Lembra que lá no conteúdo de nível 0, não. Lá é sazonal mesmo. Se o mundo não te entregar uma questão sobre isso, você vai lá e faz. Mas também você não vai atrás. No caso do conteúdo de valor 1, aí você vai colocar isso no teu radar, mas de vez em quando, tá? Aí beleza. Conteúdo de valor 2. Por exemplo, evolução. Aqui já merece uma aula completa, certo? Aqui você vai ter, por exemplo, uma aula completa sobre, sei lá, fundamentos da evolução, evidências e não sei o quê. Aí você vai ter uma outra aula completa sobre Lamarck, Darwin e teoria sintética. Aí você pode ter uma outra aula sobre mecanismos evolutivos e alguma coisa lá sobre processo de especiação. Então, você assiste essas aulas, certo? E dentro dessas aulas que você assiste, você também complementa isso com alguma leitura. Não precisa ler necessariamente todo o teu livro. Como é que você vai fazer uma leitura parcial? Deixa eu te explicar. Para começar, você vai ver uma aula completa. Você pode levar para essa aula completa resumos prontos, né? Repara que eu botei resumo pronto em tudo, né? Porque sempre é uma estratégia legal. Você procura um resumo pronto que te ajuda a clarear as ideias, né? Você vai para a aula e faz anotações. E aí, depois de fazer as anotações de aula, você vai fazer questões, né? Lembrando que tem essa sequência. Você vai para a aula, aí, quando possível, você faz questões, e aí, se precisar, você volta para a leitura para entender erros que você cometeu nas questões. Então, a gente está usando aqui engenharia reversa, né? Você vai para uma parte da teoria, que são as aulas, e vai fazer questões. Aí, por que eu botei 3, 3, 3 assim? Você vai fazer 3 questões. Aí você vai parar e vai corrigir essas 3 questões. Acertou, errou? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o ajuste teórico de prática. Então, para cada vez que eu faço algum grupo de questões, na sequência, eu já meto o ATP, que é o ajuste teórico de prática. E aí, digamos que eu errei alguma coisa. Eu vou fazer o meu ajuste teórico de prática baseado também no quê? Numa leitura parcial. Então, digamos que eu tive aula sobre Lamarck, Darwin e teoria sintética da evolução. Aí eu fui lá e fiz 3 questões. Numa delas, eu errei um negócio ali sobre teoria sintética da evolução. O que eu faço? Eu preciso ler o livro inteiro? Não, eu vou lá no trecho do meu livro que fala sobre teoria sintética da evolução, faço uma leitura daquele trecho para entender o meu erro, entender onde está aquela minha lacuna de aprendizagem e, baseado nisso, eu faço um ajuste teórico de prática ali nas minhas anotações, certo? Baseado no meu erro. Então, eu estou fazendo um trabalho direcionado por erros, estou preenchendo minhas lacunas de aprendizagem. E aí, beleza. Então, eu vou fazer uma leitura parcial na medida do necessário, na medida em que eu vou errando. Aí eu vou lá, faço mais 3 questões, corrijo, acertei, errei, faço ajuste teórico de prática, faço uma leitura parcial. Vou lá, faço mais 3 questões e pronto. Então, no total aqui eu fiz umas 9 questões. Talvez eu possa fazer 12, se eu achar que preciso. E aí, prática deliberada é o que mesmo? Eu vou colocar esse conteúdo no meu radar e de vez em quando, né, aos domingos, por exemplo, eu posso fazer uma revisão cumulativa de conteúdos e por ali eu vou colocar questões, né, desse conteúdo de valor 2, no caso aqui de evolução, para ficar ali voltando para esse conteúdo com certa sazonalidade, tá? E aí, beleza, é assim que eu vou tratar o meu conteúdo de valor 2. Eu vou dar para ele um tratamento um pouco melhor. Agora, quando eu chegar em conteúdos de valor 3, né, tipo ciclos biogeoquímicos lá em ecologia, o que eu vou fazer? Esse conteúdo de valor 3, eu vou assistir as aulas completas, né? Então, se eu estiver no digital, eu vou ver toda uma sequência de aulas. Se eu estiver no cursinho presencial, em alguma coisa presencial, eu vou assistir essa aula sem pensar 2 vezes.
E eu também vou buscar aulas extras de repertório. Então, vou usar aqui de exemplo biologia, né? Digamos que eu tive lá uma aula sobre ciclos biogeoquímicos. Para entender melhor algum detalhe ou algum fundamento, eu posso buscar repertório, ou seja, eu posso buscar animações 3D, eu posso buscar complementação, eu posso buscar, de repente, um nerdologia que vai trocar nesse assunto, eu posso buscar um vídeo específico que fala de ciências e que traz isso para um contexto agrário, alguma coisa assim para aprofundar e me apropriar ainda mais daquele conteúdo, tá? Então, isso aqui merece um cuidado a mais. Leitura do livro, aqui já é completo. Como esse conteúdo é mega importante, aqui vale a pena, de repente, você fazer toda uma leitura do livro, produzindo, né? Além de usar o resumo pronto que você já usou, produzindo anotações de aula e melhorando essas anotações da aula com a leitura completa do livro, para você fazer realmente um bom material de registro, para daí você fazer questões, certo? E aí você vai fazer de novo de 3 em 3 bloquinho, né? Faz um bloquinho, para e corrige. Aí, acertou, errou, vai lá e faz o quê? Ajuste teórico de prática, certo? Então, é sempre assim. Fiz questão, acertei, errei, eu volto para a teoria e faço ajustes lá nas minhas anotações. Aí você pode perguntar, tá, Thiago, mas eu preciso mesmo ler o livro? Vai depender também da tua segurança, lembra? Método de estudo depende de contexto. Se você tiver uma certa segurança nesse conteúdo, apesar do grande valor dele, você pode pular essa etapa da leitura completa e fazer primeiras questões. E aí, a depender da quantidade de erros que você comete ou da tua insegurança a partir dessas questões, aí você pode fazer uma leitura parcial ou completa, se você julgar necessário, tá? Então, essa leitura do livro didático, ela sempre depende, né? Depende de vários fatores. Depende do valor do conteúdo, depende do material que você tem, depende da tua segurança com o conteúdo, né? Porque às vezes você já está numa condição de que você já leu esses livros, você já tem essa base, você só precisa refinar alguma coisa, tá? Então, aqui eu te deixo pensando sobre isso, tá? E aí, no caso de um conteúdo completo, então, além de ver as aulas e repertório, fazer talvez a leitura, fazer um baita resumo, né? Baseado na leitura do livro, na aula e no ajuste teórico de prática, você vai botar aqui como prática deliberada com mais frequência. Então, repara, o que muda no conteúdo de alto valor? Primeiro, se ele é de alto valor, com certeza ele vai ter um histórico de questões muito bons. Então, você vai fazer uma parte dessas questões ali no próprio momento de estudo, né? Eu sugeri aqui que você faça um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos. Então, você faria aqui em torno de umas 15 questões. Se você tiver tempo, se por condições você tiver como fazer mais, pode fazer mais. A minha dica é, digamos que você tenha 30 questões para fazer desse conteúdo. Jamais faça todas elas de uma só vez. Lembra que você tem que usar a prática deliberada, que também não deixa de ser o quê? Prática distribuída. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse conteúdo, essas 30 questões, aí você faz 15 agora. E as outras 15 que sobraram, você faz 3 semana que vem, 3 na outra semana, e mais 4 numa outra semana, até gastar essas 30 questões. Você se demora nelas, você distribui elas, para o teu cérebro ter a oportunidade de várias e várias vezes voltar naquele conteúdo. Isso te ajuda demais a aprender, a reforçar, aprofundar e não esquecer desse conteúdo, tá? Então, é assim que você vai tratar um conteúdo de nível 3, de valor 3. Você vê a aula completa, faz uma leitura, faz um monte de questões, coloca no teu radar e faz um baita resumo, porque esse conteúdo merece esse tratamento, tá bom? Então, baseado nisso, temos aí, né, uma formatação, então, de método de estudo baseado em contexto. Só que aí tem outro ponto aqui, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, mas é para você ficar ciente também. Quando a gente fala desse estudo todo, a gente tem que pensar aqui no fator tempo, né? Então, repara. Digamos que eu vou pegar aqui um conteúdo de nível 3. Eu tenho que fazer esse monte de coisa ali. Beleza. Só que, às vezes, eu vou ter um monte de coisa para fazer em 45 minutos. Às vezes, eu vou ter esse mesmo monte de coisa para fazer em 90 minutos. Então, o que acontece? Quando eu tenho tempo suficiente ou tempo de menos, isso também mexe na minha metodologia. Então, se por algum motivo, no dia que eu tiver que estudar esse assunto, eu tiver menos tempo, certo? O que eu vou fazer, né? Talvez eu já vou pensar, será que vale a pena fazer a leitura ou vou logo para as questões? Ou será que eu faço só a leitura e um bom resumo e
ajusto algum momento no meu final de semana para fazer um monte de questões? Ou será que agora eu faço logo um monte de questões para levantar dúvidas para no final de semana, se der, fazer um trabalho de estudo por teoria, buscando mais aulas e leitura? Então eu preciso pensar, né, que quando eu tenho 45 minutos, estrategicamente eu preciso pensar onde que eu vou gastar mais tempo. Se é na teoria ou se é na prática, certo? E aí eu vou ter que pensar isso baseado no quê? Na minha segurança. Então, de novo, o contexto, tá? Então, meu método de estudo depende do contexto, depende do valor, depende do tempo que eu tenho e depende da minha segurança nesse conteúdo e na complexidade que ele exige, certo? Então, digamos que eu tenho um conteúdo que eu acho relativamente fácil, apesar de ser muito importante, eu acho fácil, certo? E digamos que eu tenho pouco tempo para estudar. Então, nesse caso, eu vou preferir fazer questões para buscar erros e esses meus erros eu vou anotar e vou deixar para quem sabe, no final de semana, trabalhar a teoria, a lacuna daquilo que por acaso eu errei, certo? Agora, digamos que eu tenho um conteúdo que eu acho fácil, eu estou seguro, mas eu tenho lá, digamos, 1h30 para gastar, 90 minutos, aí eu posso, de repente, né, fazer uma boa leitura, né, trabalhar bem a minha teoria para reforçar, apesar de já saber, mas eu vou fazer uma teoria assim bem rápida, uma leitura mais rápida, para gastar mais tempo fazendo, né, questões, fazendo a minha prática, para depois fazer ajuste teórico de prática nessa mesma sessão de estudos, certo? Por outro lado, digamos que eu tenho 45 minutos e é um conteúdo complexo, importante, valioso, mas eu acho muito difícil, eu me sinto inseguro. Então, de repente, nesse caso eu posso preferir fazer todo um trabalho de teoria bem feito, né? De assistir a aula, fazer uma boa leitura, um bom resumo e deixar para fazer as questões depois, né? Para fazer questões em outro momento, quando eu já tiver mais segurança. Porque também não adianta nada eu cair para dentro das questões sem ter bagagem teórica nenhuma, sem poder aproveitar as questões que eu vou fazer, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, vale a pena ir direto para a questão sempre? Depende, né? É como jogar futebol, né? Futebol você aprende na prática, mas alguma teoria você tem que saber. Você tem que saber, ó, isso aqui é um jogo, aquilo ali é uma bola, tem o atacante, tem o goleiro, o objetivo é fazer um gol, para fazer gol é assim, e não sei o que, tem escanteio, tem lateral. Então, alguma teoria você tem que saber para aproveitar aquela prática. Mas também é óbvio que se você quer aprender a jogar futebol, você não precisa estudar a história do futebol, a cinética dos movimentos, né, a história daquele time, ou a sociologia por trás do futebol, ou não sei o que, para só daí jogar futebol, né? Basta saber uma meia dúzia de teoria, pegar uma bola e entrar em campo e botar a mão na massa. Com estudo é a mesma coisa, certo? Você vai passar apenas tempo suficiente dentro da teoria para que você tenha condições de fazer e aproveitar as questões que você tem que trabalhar, tá bom? Então, mais ou menos era isso que eu queria conversar aqui com você, estudante, para que você entenda de uma vez por todas que essa coisa toda de método de estudo depende de vários fatores. Por aqui eu coloquei para você alguns, né? O método de estudo depende do valor que um conteúdo tem para você, a depender, né, da frequência que ele aparece numa prova. Esse método depende do tempo que você tem, né? Se você vai estudar um conteúdo e você tem pouco tempo, você vai ter que usar métodos mais rápidos. E depende também da tua segurança, da tua familiaridade com aquele conteúdo. Se você estuda, por exemplo, num cursinho, e você está fazendo, por exemplo, cursinho pré-vestibular pelo 2º ou 3º ano, você com certeza, você já viu todas as aulas, já leu os livros, você só precisa refinar o teu trabalho por questões. Então, para tudo existem, né, contextos, né, existem situações. E é muito importante que você lembre disso na hora de estudar, para não cair, né, naquele golpe, né, do método mágico do estudo, o método mágico da aprovação, que considera que tudo é igual, todo mundo é do mesmo jeito e que está todo mundo no mesmo patamar. Isso não existe, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários o que você achou sobre isso, quais são os critérios que você usa para fazer aí o teu contexto, né? Eu falei aqui sobre valor do conteúdo, sobre tempo disponível e sobre segurança ou insegurança, né? Sobre familiaridade. No teu caso, você usa algum outro parâmetro, alguma outra consideração para colocar contexto no seu estudo? Do tipo, eu vou fazer isso se aquilo. Para você, como é que funciona isso? Beleza? Me contem nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. E para você que segue estudando, sucesso nos estudos!